eu penso, foi muito construído. E tudo foi muito bem guiado, assim, sabe? Parece que foi um tijolo atrás do outro. Mesmo com as dificuldades, estava tudo foi muito bem guiado, muito bem planejado, assim. Então, desde quando eu fui para a faculdade de educação, até antes, na verdade, que eu vou contar uma história. Opa, gosta, hein? Quando eu voltei do intercâmbio, eu tive que fazer cursinho, porque eu perdi a data do Enem, né? Por conta dessa oportunidade aí do intercâmbio. Então, eu fiz cursinho aí um ano de cursinho pra tentar o Enem de novo, né? Em educação física. E aí eu ia lá pra faculdade de educação física da UFG. Eu ficava lá no cursinho, fazia cursinho, não estudava lá. Nem sabia se ia passar, na verdade. E eu ficava lá só, assim, imaginando tudo que eu poderia construir ali. Fantástico. Até, né? é muito louco isso, pensar assim, meu Deus. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu quero construir isso. Eu nem sabia se eu ia passar nessa faculdade, nem sabia se ia ser lá, né, que eu ia começar o projeto. E foi numa dessas, inclusive, que toda vez que eu venho, eu falo sobre alguma coisa, eu tenho que falar do Igor, né, porque eu não sei se você conheceu o Igor. Conheci de vista e sei que ele te ajudou. Ele foi um dos. Muito Como se fosse um dos importante. fundadores, né? Isso, Digamos ao meu assim. lado aí. Sim. Então, assim, foi numa dessas que eu estava. Gente, era férias na UFG. Eu não estudava naquela faculdade, fazia cursinho. Eu fui lá ficar idealizando coisas, pensar, nossa, como que eu posso montar um projeto aqui quando eu entrar nessa faculdade, que eu nem sabia se eu ia entrar. E aí, ele tava lá na lanchonete da Faculdade de Educação Física e Dança, nas férias. Que doido. E aí eu falei, cara, eu puxei um assunto assim com uma pessoa totalmente aleatória que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, ai, que eu tô querendo criar um projeto aqui de cheerleader. Ele, mentira! Eu sei o que que é, eu tenho um blog de cheerleader. Não, foi muito louco. Por isso que eu falo, gente, quando eu olho, parece que, sabe, tava tudo muito bem Nada é trilhado. coincidência, né? Cara, muito louco. E a partir disso, a gente fez essa parceria, a gente construiu muita coisa junto. Então, foi tudo muito bem estruturado, sabe? Então, a partir dali, Aí eu passei na faculdade. Aí eu criei o projeto de extensão, né? A gente escreveu um projeto de extensão que também foi uma batalha, porque os professores da faculdade que tem que... Orientar, aprovar. Aprovar, né, e tal. É tudo uma burocracia, até porque é uma universidade federal. E aí, nossa, como que eu vou dar um respaldo para uma modalidade nova, né, e tal? Então, já foi um desafio que foi concretizado, né? Então, foi um projeto de extensão. Aí, a gente abriu a equipe, a gente competiu, a gente ganhou um campeonato. Nós tivemos mais pessoas interessadas. Aí, a partir disso, a gente se tornou All-Star, que é esse... A gente não era um ginásio, né? Porque a gente não tinha um espaço próprio, mas a gente era All-Star porque a gente não era universitário. Então, a gente não tinha um ginásio, mas a gente não era universitário porque... Você tá no meio do caminho ali, né? No meio do caminho, assim mesmo. Então, a gente contou com o apoio de vários outros espaços privados que a gente alugava para treinar por fora. E aí, a partir disso, a gente ganhou outros campeonatos que nos deu um pouco mais de visibilidade. E aí, cresceu um pouquinho mais. E alugando espaço e perdendo espaço. Espaço físico, né? Que eu falo, assim. E aí... E aí, em 2021, nós ganhamos, né, um campeonato de novo. E aí, a partir disso, a gente cresceu um pouco mais. E aí, a gente conseguimos juntar um dinheirinho para investir em equipamentos. Então, aí eu comprei os tatames, que não são baratos. E aí, eu comprei alguns colchões. E aí, eu e o Igor, gente, nós compramos, tem que ficar muito claro. Nós compramos alguns colchões, alguns materiais. Então, a gente não tinha um local, mas a gente já tinha os materiais, o que já ajudava. Bastante. Porque, né, já era difícil achar um local e os materiais junto. Então, pelo menos a gente já tinha os materiais. E aí, a partir disso, aí teve 2023 com os materiais e o local. E aí, 2024, eu consegui unir
o material e o local no mesmo lugar. Então, você viu que foi uma construção? De pouquinho em pouquinho. Foi um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, que a gente chegou aonde nós estamos hoje. E é uma filosofia que você leva pra vida, né? Pro seu time, você falou primeiro constrói a base, pra depois a gente pensar no Mundial, e você fez assim também, então... É verdade, é verdade. É algo seu já, de pouco em pouco, primeiro você começou mentalizando, e eu acho esse poder da mentalização foda. Tem gente que não acredita também, não tem problema, mas sempre visualizar aquilo que você quer antes de acontecer, antes mesmo de, sei lá, sonhar, né? Você tava lá na faculdade e deu tudo certo.